Começamos hoje, agora, neste momento, mais um episódio do Pod da Play. Eu sou a Marina Mortani, estou aqui ao lado de Fabão. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. E lembrando que antes de começar, já se inscreve no canal, já deixa aqui o comentário, já compartilha com a família, talvez tenha clickbait. Mas hoje nós estamos aqui não com 12 no campo. Olha, ele já começou assim, é a única coisa que eu sei. A gente tem... Não, a única coisa que você conseguiu a única fazer, coisa que eu consegui, é o único link de piada com o esporte. Entendi. É porque hoje a gente vai falar de esporte. A gente tem uma lenda do jornalismo esportivo aqui com a gente. Tino Mar. E ele não está sozinho. Não está. A gente tem um elemento especial aqui hoje também. Um fator extra aqui. Olá, Igor. Tô aqui ainda tentando fazer jus a esse convite maravilhoso, né? Vamos comentar que a gente queria fazer uma surpresa. A gente não sabia que o pessoal tinha contado pra ele quem era o nosso convidado. Aí a gente na reunião de pauta assim, não, e se a gente fizer o Tino entrar? E se a gente fizer uma surpresa? Coloca o Tino e se colocar vendado? ele como convidado? Tino vendado, alguma coisa. Como a gente vai fazer esse reencontro? E aí ele já tipo, avisou, já sei. gente. Tudo bem, gente, tudo bem com você? Quando me convidaram, eu nem acreditei muito, né? Porque falaram, você vai participar de um podcast com o Tino Marcos. Sou eu mesmo? Tá tudo bem? E você, Tino, como tá? Tudo bem? Tudo bom, Fabão. Muito alegre de estar aqui com vocês, tudo bem, muito à vontade. Estamos em casa aqui. Estamos em casa, estamos em campo. Estamos em campo. Amigo, você tá demais Eu hoje. só vou Você fazer tá piadas tentando vários futebolísticas. links, né? Eu só vou fazer isso. E Fabão, são 11 jogadores em campo. Claro, galera, são 11. Era com o técnico, né? Que você tava contando uma tô contando com o pessoa que juiz. realmente- Torcida, né? Nenhum time é um grande time sem uma torcida, o seu 12º jogador. Exatamente, Nossa, gente. tá É o que eu vendo? falo Ele sempre. sabe, gente, é o que ele eu falo sabe. sempre. É o que eu falo sempre. 12 pessoas entram em campo, 11 jogando e mais um que é o corpo, o coração, que é a torcida. Aê. É isso. Gente, então vamos começar explicando para os nossos ouvintes e, enfim, os telespectadores, né? Como que vocês se conheceram, assim, porque a gente colocou vocês aí e às vezes o pessoal, né, não sabe. Então, por favor, como vocês se conheceram? Assim que entrei me vinculei à Play 9, fui apresentado assim ao Igor, né? E foi impressionante como a gente rapidamente estabeleceu assim uma amizade, uma afinidade assim incrível, sem se conhecer pessoalmente, né? E é uma identificação impressionante, assim. É como se fosse, sempre vi o Igor assim como se fosse um companheiro com quem eu tivesse convivido na Globo, assim, durante muito tempo. Porque a gente já falava a mesma língua, já falava o mesmo idioma, assim, ele tinha o meu jargão da redação. Então, assim, eu fiquei impressionado com a rapidez com que a gente se afinou. E ele foi principalmente um professor para mim, meu primeiro professor nessa área digital. Nessa área digital, né, que eu tateio ainda engatinho, né? E ele, assim, sempre com o carisma que tem, com a habilidade que tem, assim, sem ser nunca assim, rude nem nada, sempre muito gentil, me dando todos os toques e tal, né? Não, e agora você vai usar esse corte pro seu currículo, Exatamente, né, pra vida. Espero que já esteja sendo cortado, pelo amor de Deus. Eu vou chorar aqui, gente. E como é que foi pra você olhar e falar, caraca, é o Tino, mano? Então, contextualizando assim, eu trabalhava na equipe de social media aqui da Play. E aí me mandaram uma mensagem assim, você sabe quem é Tino Marcos? Que? Óbvio que eu sei, ele é um deus. E aí falaram assim, porque ele vai entrar na Play e você vai trabalhar com ele. E aí eu morava numa vila antigamente, né? Uma vila cheia de idosos, etc. E eu soltei um grande palavrão que começa com C no meio da vila. E eu falei, o que tá acontecendo aqui comigo? Fui expulso dessa vila. Hoje em dia eu não moro mais lá, me mudei. Isso é verdade, não moro mais lá. Eita. Culpa do Tino. Culpa do Tino. E aí logo depois passaram 6 semanas e a gente se conheceu pessoalmente não, né? Virtualmente. Mas falam que na primeira vez, na reunião que eu tava com ele, assim, eu não conseguia tirar os olhos da câmera, assim, eu tava vidrado. É tipo, sei lá, namora alguém que te olhe como, eu tava meio assim, sabe? A admiração ali, Eu né? tava incrédulo que tava acontecendo tudo isso, mas depois, como o Tino falou, a gente acabou tendo uma relação que me surpreendeu muito, né? Porque eu já esperava que ele fosse uma pessoa incrível. E é interessante isso, como é que a gente aprende com os mais jovens, assim, né? Isso acontecia já na Globo também, assim, né? Eu bebi muito das fontes da galera que ia chegando. E acho que isso me fez durar lá muito tempo, assim, os 35 anos que fiquei, né? E é bom quando tem essa troca, justamente, né? Exatamente. Sabendo que os dois lados Exatamente. podem aprender um com o outro, né? Acho que tem muito disso. E eu quero saber como é que o futebol surge na vida dos dois. Começo eu.
Pode ir, vai liderando, Tino. Eu acho que o Igor deve estar surtando toda vez que o Tino pergunta. Eu começo, você faz o que você quiser, meu filho. Bom, eu não sei, a minha história com futebol é desde muito, muito pequeno. Eu com 5 anos já ia ao Maracanã com meu pai e depois ia direto com ele, assim, durante toda a infância. Meu pai não perdia jogo, né? Era assim, jogo do Flamengo, ele via todos com chuva, em Campo Grande, sem valer nada, e lá vamos nós. E, então foi natural que depois, quando eu na faculdade de comunicação tive uma oportunidade de entrar já na área do esporte, já entrei com naturalidade, assim, porque eu conhecia o conteúdo, era apaixonado pelo conteúdo. E se você for olhar, realmente, os jornalistas esportivos, normalmente foram crianças que consumiram muito conteúdo esportivo, assim, né? Então eu sou muito grato à vida, assim, por ter me permitido fazer o que eu amo, que é contar história, seja do que for, seja de esporte ou não. Mas dentro do esporte eu tinha um prazer especial, assim, né, por lidar com aquele conteúdo, assim, que realmente até hoje mexe comigo. Eu já não trabalho com isso diretamente, né? Não tenho uma obrigação e nem uma frequência como tinha na época da Globo, mas continuo aquele cara que acompanha com o maior ardor, assim. Não tem como, né, se desligar, não dá. Pois agora eu tô só pro lado bom. Pra mim acaba sendo bem parecido, assim, influência familiar. Meu pai gostava muito de assistir aos jogos em casa, depois a gente começou a frequentar os estádios juntos. Eu comecei a me apaixonar muito, tanto pelo futebol em si, pelo meu time, que também é o Flamengo, mas também por todos os bastidores que envolviam o futebol. E eu não jogo bola nenhuma, e eu queria seguir isso de carreira, né? Então eu achei no jornalismo uma maneira de conseguir me inserir nesse universo que eu já era apaixonado. E aí, tendo o Tino Marcos, obviamente, como uma das grandes referências, né? Fui seguindo, assim, a carreira que me deixaria mais próximo do esporte que eu amo, né? Basicamente. E você trabalhou, né? Trabalhei diretamente em redação. Eu queria ser repórter, né? Mas aí, logo depois que eu entrei na faculdade, primeiro estágio, eu falei, cara, eu não quero isso. E você falou que tinha essa inspiração do Tino, mas e pro jornalismo? Como é que surgiu o seu interesse pelo jornalismo? Sempre foi o jornalismo esportivo? Ou quando você começou a estudar jornalismo, você falou, não, quero ir para outro lugar? E como você decidiu escolher o que você ia cursar? Então, eu posso dizer que... Pergunta. Desculpa por ter feito, hein? Veio uma história aí, tipo... Não, respirou fundo, de minha assim, parte, né? não. Eu entrei na faculdade querendo ser jornalista, ponto. E não sabia para que lado iria, mas eu queria trabalhar com isso, e eu queria ser repórter. E queria também trabalhar em jornal de papel. O meu sonho sempre foi trabalhar escrevendo, jamais com um negócio desse aqui, com um microfone na minha frente. E aí consegui, trabalhei 3 anos em jornal, até que depois veio a oportunidade da TV, e eu vi que não era um bicho assim de 7 cabeças que dava para levar, e aí mergulhei naquilo, me dediquei mais à parte que eu não tinha, que é a parte de voz, de expressão e parará. E aí foi maravilhoso, foi uma descoberta e tal. E falando de formato, né, aproveitando essa questão que você já evidenciou, que você já foi mais pro lado de conteúdo, Tino, você tem algum formato que é o seu favorito, assim? Porque eu imagino, assim, a gente tem várias referências suas. Por exemplo, aquela série de reportagens, 23 convocados, seleção, essas reportagens mais longas, assim, acho que é algo que a gente assistindo dá pra ver que você faz com muito prazer. Mas tem um formato favorito? Olha, Mari, eu acho que tudo que envolveu assim, o escopo do trabalho de repórter, eu gostei, eu curti muito fazer ao vivo, curti muito fazer as transmissões. E engraçado que muita gente me conhece, acho que mais como o cara do campo, né, assim, do que você é daquele cara do Galvão, fala Tino, não sei o que e tal, do que como internamente, na Globo, eu era mais conhecido como um cara, assim, acostumado a contar histórias, assim, né, um contador de histórias e tal. E é isso o que realmente me realiza, assim, o que mais me enche, assim, me preenche, ir a campo e gravar um monte de coisa e ter aquele mosaico de possibilidades para você juntar aqueles áudios, aqueles vídeos e botar aquilo dentro de um tempo que a gente imagina e tal. Então é essa magia que realmente mexe comigo, sabe? É o que mais me mobiliza, assim. E é muito incrível falar dessa magia e tal, porque a primeira coisa quando a gente fala de esporte e atrelada à palavra magia, eu lembro de Copa. Que eu tenho umas memórias assim de Copas com a minha família. Tipo, gente, eu não entendo nada de futebol, tá? Já vou deixar isso claro desde o início. Mas é realmente um momento que une todo mundo, mas é uma né? memória... E eu tenho uma memória muito específica, que era um patê feito de sardinha pela minha tia.
que é a memória que, tipo, Copa eu já tenho. Eu queria saber a referência. Inacreditavelmente específica. É muito específica, né? Eu queria saber de vocês qual foi a sua primeira Copa e qual foi a mais memorável por coisas boas e a mais memorável por... Não foi tão boa assim. Das que eu fui, a primeira foi em 90, né, em 1990, e a mais incrível para mim foi em 94, porque o Brasil foi campeão, né? E era assim, eram 24 anos sem o Brasil ganhar um título, e era uma pressão enorme, 24 anos sem conquistar um título, sendo que o último tinha sido apenas da seleção provavelmente mais encantadora da história, que era de 1970, que é a seleção do Pelé, do Jairzinho, do Tostão, Rivelino e tal. Então, o brasileiro tinha aquela última imagem campeã de 70, mágica, aquela coisa extraordinária. Então, 94 ganhou. E eu lá fazendo reportagem, eu no campo, entrevistando os caras. Então, aquilo foi o meu momento, assim, o maior momento. Acho que eu diria assim, a maior pérola da minha carreira foi aquele momento lá em 94. E a pior de todas é muito fácil, né? Posso te perguntar, você vai dizer qual vai ser, né? Você vai saber, assim. Você que diz que não conhece futebol. Aquela ali de 90... Ali, meados entre 90... Um pouquinho mais número, recente. um certo número aí que... 2014? Não. Isso. É 2014? Gente, chutei. 2014. E por quê? Chutei real. E por quê? Porque... Péssimo, né, gente? Que... Não, conta aí pra gente. Foi péssimo. Porque... Não, 7-1, isso daí eu sei. Foi 7-1, foi traumatizante. Foi um negócio completamente único, inédito, inusitado, sem termos de comparação. Eu só pensava na Copa de 50, porque em 50 o Brasil foi a sede da Copa do Mundo, né? Ele organizou a Copa do Mundo, tinha um timaço, chegou à final da Copa do Mundo e perdeu na final por 2-1 no Maracanã. Então, aquilo foi um desastre, porque o Brasil estava jogando muito bem. Fazia uma super Copa do Mundo, super favorito contra o Uruguai, e aí acabou perdendo. Então foi um trauma enorme que gerou uma síndrome que o Nelson Rodrigues chamava de síndrome de vira-latas, assim, que o brasileiro joga bem, mas não tem um emocional, que não consegue ganhar e tal, não sei o que. Aí depois vem os títulos todos e cobrem aquela tristeza, né? Mas naquele 7-1, acho que voltou com muita força aquela maldição de 50, aquela terrível sensação. Da maneira que foi, né? Nem o melhor roteirista do mundo conseguiria prever. Eu acho que todo mundo assistiu pareceria sem inverossímil, né? Exatamente. Nem acreditar. Não, eu lembro eu tava em casa assistindo, minha mãe e minha avó, a gente vestida e tal, bandeira. Todo mundo lembra, né? Todo mundo. E a gente olhava aquilo e ficava assim... Não. O que tá acontecendo, né? E você viu os jogadores, eu não vou lembrar o nome, mas eu lembro de um que fez o gol e ele mesmo ficou tipo... Sim. Tem uma história que dizem que no intervalo, já ganhando por 5-0, conversaram assim, dizer assim, gente, vamos agora segurar... Vamos tirar o pé, né? Vamos tirar o pé. Só que aí o técnico fez algumas modificações, os caras que entraram estavam a mil querendo mostrar serviço, jogar, fazer recorde de gols e tal. E aí acabaram determinando. E foi o recorde de gol? É a maior derrota da história do Brasil, é a maior derrota de um time mandante, é um time assim, dentro de casa. Quer dizer, olha que seleções muito humildes já receberam a Copa do Mundo. Então, assim, é recorde de tudo que é jeito. Foram recordes que a gente não gostaria. É basicamente isso. Eu queria voltar só num ponto, fazer só uma volta no tempo, enquanto vocês estavam falando de recorde e tal. Você falou dos 23 convocados. Eu queria entender, desculpa, como uma pergunta de uma pessoa leiga. O que foi a história dos 23 convocados? Das reportagens, então, né? A Mariana citou, Fabão, o trabalho que realmente, assim, adorei fazer, embora muito arriscado. Depois eu vou dizer por quê. Mas que era fazer o perfil dos jogadores, um mini perfil dos jogadores que iriam à Copa do Mundo. São 23 convocados. Esse ano, excepcionalmente, ou pela primeira vez, serão 26. E aí eu tinha que contar no Jornal Nacional a história de vida dos 23 convocados. Sendo que isso é um tipo de material que você tem que fazer com muita antecedência. Porque são matérias especiais, são matérias que você tem que viajar o mundo para mostrar. Eu começava 10 meses antes da Copa. E com um risco enorme. Porque se o Fábio é jogador da seleção, está indo em todos os jogos, mas depois se machuca, sai da Copa. Pra você ter uma ideia, a gente foi, por exemplo, na última Copa de 2018, teve que ir 2 vezes a Manchester, na Inglaterra, porque não deu conta de fazer numa vez só todos os brasileiros que lá estavam, que lá moram e jogam e tal. Então tivemos que voltar, isso de todos os outros lugares que você puder imaginar, incluindo China. E aí a gente ia no lugar onde esses caras jogam
e no lugar onde esses caras cresceram. Então você tinha que, sei lá, você vai fazer o Daniel Alves, então ele estava jogando na Itália, então você vai lá na Itália, vai em Turim, entrevistá-lo lá na Juventus, mostrar que ele mora lá, e depois você vai lá no interiorzinho da Bahia para mostrar onde ele cresceu. Então cada jogador, então é um negócio enorme e arriscado, porque, cara, mudam 5 ali no final, isso para entrar no dia da convocação, a partir do dia da convocação. E então, um outro peso, né, porque é audiovisual, porque o perfil a gente também pode fazer no formato impresso, enfim, né, a gente colocar, fazer esse formato trabalhoso. De perfil já é trabalhoso por si só. Agora no audiovisual, aí é... E correndo o risco de convocações surpresas, né? Acho que você já falou que teve que correr muito atrás de gente que foi convocada de última hora. Isso, aí acontecia assim, por exemplo, a convocação é hoje. Aí a gente errou 2 ou 3. E a gente sempre errou pouco, felizmente, porque a gente tinha uma um tino. Badunts. Mas, e aí a gente tinha, a partir desse dia que já começava a ser exibido, a gente corria para produzir os que estavam por fora. Por exemplo, o Tyson, por exemplo, foi um jogador que entrou por última hora na última Copa. Então, enquanto os outros já estavam sendo exibidos, a gente correu para gravar o Tyson, né? Eu adoro perfis, eu adoro essas... E assim, modéstia à parte, assim, é disparado a maior série que o Jornal Nacional já fez na história, porque se você somar isso tudo, não há outra série que tenha tido 24, essa última foram 24 porque incluiu o técnico também, o Tite. Então não tem uma série de 24 VTs. E isso dá, sei lá, mais de 2 horas de exibição ali naquele horário, né, nobre. Então é visto por muita gente. E Tino, você acabou já dando... Eu queria perguntar sobre isso. Qual era a melhor, na sua opinião, assim, a melhor geração do futebol? Agora também quero que o Igor fale, porque você já deu já soltou um spoiler, já começou a falar ali, né? E você também. Então, quero saber a sua também, amigo. Posso puxar a sardinha pro feminino? Aquelas. E você aqui hoje, contínua, Marta, já falei, todo episódio eu acho que eu falo isso, né? Se Marta sentar aqui, eu acho que eu tô jogando pro universo cada vez mais. Que Marta é da casa, então eu tô aqui reforçando de novo pra gente chamar a Marta, pra eu só ficar sentada aqui admirando. E mais uma vez, não veio. E não veio. No dia que imagina no dia que isso aconteceu. Virá. Mas digam, por favor. Como a gente estava falando, o Brasil em 50 perde a Copa do Brasil, um grande trauma. Aí vem 58 e ganha a Copa com Pelé com 17 anos, com Garrincha aparecendo e tal. E então, aquele time de 58, pelo ineditismo e principalmente pelo time reserva que tinha, o time reserva, assim, então aquela era fantástico, assim, era incrível. Então, assim, o melhor elenco, a melhor geração, como você pergunta, eu arriscaria dizer que o Brasil já teve, assim, o máximo de talentos assim juntos foi em 1958. A seleção de 2002 é uma que eu gosto muito, mas quando eu comecei a acompanhar eu era muito pequeno, 2002 ainda. Eu tinha 7 anos, se eu não me engano. E uma das que mais me gerou expectativa, quando eu já estava começando a ficar muito apaixonado por futebol, foi a de 2006. Que foi o encontro dos grandes craques, etc. Adriano, Ronaldinho... e que não passou um vexame na Copa, mas não ganhou, né? Todo mundo tinha expectativa de vitória depois disso, né? Não, eu ia falar que o pessoal fala muito da 82, eu não tenho uma opinião formada. Eu ia não, na de 82, que o pessoal, todo mundo que a gente fala, assim, familiar, pra mim, o pessoal fala 82. Mas pior que é uma realidade. Tá. Pior que é uma realidade. Né? Eu lembro. Sim, não, tô falando sério. Eu lembro da minha mãe. Engraçado, na minha família, meu pai não gostava de futebol. Minha mãe era viciada em futebol. Olha só. E eu lembro dela falar, tipo, da seleção de 82, minha mãe era flamenguista doente, assim, era de sei lá, gritar loucamente pela janela. E ela falava muito da seleção de 82. Mas nós falamos muito de momentos marcantes e tal, e até citamos o 7-1, mas eu quero saber se vocês lembram onde cada um estava no 7-1. Bom, eu estava à beira do campo. Literalmente. Completamente agoniado ao vivo, participando da transmissão ao vivo. Ao mesmo tempo, Fabão, ao vivo, com a responsabilidade ali, falando para muitas dezenas de milhões de telespectadores, com a responsabilidade de escrever a matéria, a crônica do jogo também. Todo pós-jogo, todas as entrevistas. Nossa. A famosa carta pro Filipão. Pois é, ali foi muito difícil. Assim. E a sensação, né, de estar vendo aquilo acontecendo e, meu Deus, eu preciso falar alguma coisa. E é muito doido isso de estar no campo, porque ao mesmo tempo que você está, como eu disse, ao vivo ali, falando para tanta gente, ao mesmo tempo é um sentimento assim de solidão. Porque é diferente quando você está em casa, você está com a galera, você está vendo junto, você pega na mão, você não sei o quê, você olha, você troca um olhar.
E ali no campo eu tô sozinho, sabe? Com o meu fone, com o meu microfone, meu caderninho ali. E eu sempre digo também que quando você cobre seleção, é diferente de quando você cobre clube, no sentido de que quando você cobre clube, você tem que ser muito imparcial, tem que ser muito cuidadoso com o que você fala, tá mexendo com paixão de A, de B, de C. Mas quando você fala de seleção, poxa, nós estamos falando de Brasil, estamos falando de nós aqui, ó. Nós todos aqui somos brasileiros. Todo então, mundo claro tá torcendo. todo mundo tá junto nesse barco, né? Exatamente. Então eu não vou distorcer nada, não vou dizer nenhuma inverdade, mas vou me permitir dizer que sim, estamos juntos nessa, sofremos ou nos alegramos e tal, porque faz parte, né? E rola realmente aquela expectativa, né? A gente em casa, o que ele vai falar? Não é? A opinião. E aí você lá, tipo, caraca, eu não queria estar falando nada nesse momento, só sem sentir. Ainda mais depois de um jogo Ainda mais depois de um jogo desse tamanho, né? Porque eu lembro que esse jogo eu tava assistindo com meu pai. Foi um dos poucos jogos que a gente não reuniu a galera, não fez churrasco, etc. E eu fico muito nervoso em Copa do Mundo. Porque eu sou muito fã, eu acho o maior evento da história do universo, eu amo muito, enfim, é a coisa que eu mais gosto de consumir como evento esportivo no mundo. E eu assisti esse jogo com meu pai, e a gente, depois do primeiro tempo, a gente não queria mais saber se o Brasil ia virar, como é que ia ser, o que ia acontecer. A gente só queria ver, cara, como é que vai ser o pós-jogo disso? O que vai acontecer depois disso tudo, né? Como vão ser as entrevistas, o que o Tino vai falar, o que a galera vai... Como eles vão se justificar pra isso. Então, assim, óbvio que foi um trauma pra todo mundo, mas eu já tinha entrado na faculdade nessa época, né? Então eu ficava olhando, cara, o que o Tino vai falar disso? Assim? Como é que ele vai contar essa história? Porque você não fala nada de diferente, tipo, galera, aconteceu isso aí mesmo. É isso, todo mundo assistiu. Beijo pra vocês, valeu a companhia. Todo mundo sabe e você fala sobre algo que todo mundo viu, né? Exatamente. Porque quando você vai fazer uma notícia, você vai dar uma notícia, às vezes você vai, vou te contar uma notícia, uma coisa que aconteceu. Não, isso aí todo mundo já sabia de trás pra frente. O pessoal quer saber como é que bateu em você, né, a notícia, né? Todo mundo entende, tipo, como bateu na gente, mas a gente quer saber como é que bateu no Tino. Em 2014 também houve a reforma de alguns estádios, inclusive do Maracanã aqui. E ficou algum legado dessas reformas? Eu preferi o Maracanã antigo, mas aí muita gente fala que é memória afetiva, muita gente que fala que o atual melhorou. Eu acho que não melhorou muito, pra ser sincero. Mas é essa evolução de tudo ter que virar, às vezes, uma mega arena, né? Essa tradição do torcedor em pé, às vezes, uma coisa meio futebol argentino, etc. Vai ficando um pouco para trás, né? Não, o que eu acho que é um pecado, Fabão, é que assim, que o futebol, ele se construiu no Brasil, ele é um patrimônio da nossa cultura, a partir da popularidade, a partir da paixão generalizada de todas as classes e tal. E o Maracanã, por exemplo, ele era o palco para todas as classes, né? Então, assim, era como se hoje, por exemplo, a geral custasse R$5, por exemplo, um ingresso de geral, mais ou menos isso, assim, o preço aquisitivo era muito barato. Eu lembro que eu morava em Piedade, no subúrbio do Rio, pegava um trem e ia ver qualquer jogo que tinha no Maracanã. Com o meu pai eu ia na arquibancada, mas quando eu ia sozinho ou com os amigos ia de geral. Então, isso dava um acesso muito grande e um colorido e com uma atmosfera toda especial ali, né? Hoje o futebol ficou muito elitizado, assim. Tá mais caro ir a futebol, tá mais difícil comparecer. Então é uma mudança de paradigma, é uma outra maneira de se apreciar o futebol. Eu também tenho saudades desse futebol raiz, assim, mas entendo que as coisas mudam, né? Os equipamentos esportivos têm que olhar a segurança. Por exemplo, o Maracanã tinha poucas bocas de saída de torcedor, era um perigo. Enfim, tinha várias questões que hoje não se praticam no futebol. Eu acho que a pergunta que não quer calar. O Hexa vem ano que vem? Essa pergunta tá esse ano, ó, eu achando que a gente tá em... Nossa, 2021, eu do nada. Mas dá um pouco essa impressão que ano que vem, né? 2022, mas sempre são em julho. Pois é, vai ser já, né? Já tá chegando, já é quase uma realidade. Eu peguei férias nessa época, agora... Temos ainda uma eleiçãozinha antes, né? Tem um outro evento importante. Tem um outro evento. Mas sim, eu acho que, olha, eu tô bastante confiante, sabe? E eu acho que assim, que desde que o Neymar chegou na seleção, já tem 12 anos que ele chegou, ele nunca teve tantos parceiros, assim, companheiros desequilibrantes no time, jogadores capazes de num contra um ali decidir um jogo. Defensivamente, o Brasil tem uma consistência muito grande. Assim. O Brasil tem um técnico que já está há quase 6 anos, vai chegar como o segundo mais antigo na Copa do Mundo. Então, isso tem resultados, isso tem efeito, sabe? Os jogadores sabem o que fazer, entra um, entra o outro, os caras têm uma consciência da movimentação tática do time.
Agora, é futebol e é uma competição com uma natureza muito cruel, assim. Você tem 90 minutos e às vezes, toma um gol no início, o nível de confiança cai, as coisas não acontecem e você vai embora. O Brasil e Bélgica da vida, né? Exato. É do jogo, né? Eu acho legal também que vários jogadores não, mas alguns jogadores que fizeram boa temporada também estão chegando muito quentes na Copa, né? O próprio Vinícius Júnior, por exemplo, pessoas que precisavam explodir, estão explodindo para ajudar o Neymar, vamos dizer assim, né? Para já compor ali aquele elenco que ele precisava, né? Como você falou. Sempre muito bom defensivamente, mas ainda com algumas peças faltando, né? E eu acho que vai ser, assim, a melhor Copa em termos de futebol. É o que eu espero. Porque, diferentemente dos outros anos, o que acontece na Europa? A temporada começa em agosto e termina em maio do outro ano. E aí as Copas eram sempre no final da temporada europeia, né? Então o que acontecia? Os jogadores, assim, e o filé, quer dizer, os caras que vão decidir a Copa do Mundo, não tem outra história, jogam na Europa. Como o Igor dizia na Copa de 2006, o Ronaldinho Gaúcho era o grande cara do mundo naquele momento, eleito o melhor jogador do mundo, campeão da Champions naquele ano, chegou lá um bagaço, não tinha mais fisicamente nada para dar. Mas esse ano, pelo fato de ser no Catar, a Copa vai ser no final do ano. Então os caras vão estar no meio da temporada, então vai estar todo mundo voando fisicamente, vai ser uma Copa de muita intensidade e, portanto, a meu ver, de muita qualidade. Mas a gente falou muito sobre futebol e eu quero saber se vocês acompanham outros tipos de esporte. Tem algum que você sempre acompanha? Eu descobri que o Tino é viciado em moto. A gente estava até conversando ali afora agora dos perigos da moto, mas eu adoro moto. Mas assim, o que eu acompanho assim, em termos de esporte, será que há sempre uma discussão se é esporte ou não, é xadrez, eu adoro xadrez. Que então incrível. Eu vivo no YouTube vendo... Já assistiu o Gambito da Rainha, da Netflix? É tão boa, nossa. Né? Aquilo, inclusive, popularizou muito xadrez, sabe? Muito demais. Trouxe muita gente eu quis aprender xadrez depois. Pois veja só. Muita gente começou a jogar online e tal, e eu adoro. O Tino é bom, hein? Joga com uma galera aí que é cascuda. Sou peladeiro. João Pedro também é bom, assim. João Pedro gosta. Eu sou muito apaixonado por basquete também, né? Inclusive aqui na Play a gente tem o canal da NBA. Mas depois do futebol, pra mim, eu sempre acompanho muito, desde sempre, o basquete, tanto nacional quanto a NBA, né? E você, Mari, você tem algum esporte que você gosta? Eu tenho, e você sabe que eu fico comentando no Twitter vôlei. Eu adoro vôlei. Mari, comentarista de vôlei no Twitter. Eu fico Twitter. no Twitter soltando. Agora já tô me sentindo órfã, porque acabou a VNL e agora eu tava, tipo, e aí, o que eu faço da minha vida? Eu acompanho o RuPaul's Drag Race. Então, é uma corrida. É uma corrida. Gente, é a Copa LGBT. É isso. É a Copa. Mas assim, tirando os esportes que todo mundo conhece, tem aqueles diferentões, né? De badminton, uns nomes... Vocês gostam desses esportes mais diferentões? Mais da exóticos, galera, assim? Da galera esfregando gelo, você joga aquela bolinha é só curioso pra mim. E a galera vai esfregando gelo até a bolinha chegar ali, eu não entendo nada. É a curiosidade do evento, né? O evento gera a curiosidade do esporte. Olimpíadas, eu paro pra assistir tudo. Exatamente. Não sei regra Não de sabe nada, mas tá ali assistindo, Só né? pelo evento, só pra reunir a galera, você descobre o esporte novo. É experiência, Principalmente né? a Olimpíada de Inverno, né? Essa daí eu tenho medo. Realmente, gelo realmente... Essa daí eu tenho medo. Essa daí eu o já que não... tá acontecendo? Que regra é essa? Você fica comentando ainda, né? Tipo, nossa, largou mal, né? Você vai tentando, né? Do de gelo, que tem a patinação artística, né? O pessoal lindo, patinando. né? É lindo de ver e é nesse momento em que todo mundo vira especialista em patinação de gelo. Exatamente. Não gostei. Esse giro não foi... Mas por que esse ganhou? Esse foi... Eu daria 7. Eu daria... Essa fotografia aí não me identifiquei. A pessoa, tipo assim, você sabe que é muito bonito, mas você não entende nada daquilo. A pessoa dá um giro e fala, dou 7. Não completou. Você não também completou. é desses que fica dando nota em casa? Pelo porque gosto, minha mãe e minha avó, a gente pelo fica. gosto de criticar. De jogar, né? Adoro julgar. Isso não. Viciar em julgar. E a característica do brasileiro é sempre tomar partido, né? É. O brasileiro sempre torce, né? Pois é. A Grécia foi melhor. Quem? A Grécia foi melhor. E começa Não, e quando sai o Brasil, a gente vai e se apega a algum que foi mais simpático, algum que a gente viu abraçando com alguém ali, né? Se viu chorando, fala, ai, tadinha. A gente tem um apego, né? A gente já adota. E vocês acompanham essas de inverno, de entender como é que funciona um jogo, um esporte que você nunca viu antes? Cara, eu gosto de esporte de tudo, Fabão. Gosto demais. Mas assim, as de inverno eu confesso que não vejo tanto, não. Vejo só assim os highlightzinhos, os melhores momentos. Eu tenho o hábito de deixar a TV ligada em canal de esporte o dia inteiro, assim, desde sempre, sabe? Então, às vezes, o que tá passando, às vezes eu não tô nem assistindo, mas eu dou uma prestada de atençãozinha o que tá acontecendo, assim.
Muito mais nos eventos, né? Obviamente, Olimpíadas de Inverno, etc. Mas às vezes você tá passando um jogo da Série C do Campeonato Brasileiro, você tá vendo sem querer. E a gente, antes de entrar, a gente tava falando de uma questão curiosa, assim, que você, Igor, tava dizendo que a sua relação mudou com o futebol ao longo do tempo. E eu acho que também tem muito peso do trabalho, né? Que quando você tava trabalhando mais, talvez tenha ficado um pouco mais, assim, a questão mais técnica, né? De você ter que olhar com os outros olhos mesmo e deixar de ser um hobby. Eu acho que é uma coisa que pode acontecer com muita gente, mas não acontece com todo mundo, né? Como eu falei, eu vim de um momento em que eu era completamente apaixonado, fissurado, queria ir nos jogos todo final de semana, todo dia de semana. Ia com meu pai, com os amigos. E logo depois, quando você entra na faculdade e é mais inserido nesse universo que você já queria estar, é excelente, obviamente, você conhece tudo, fica mais apaixonado por várias coisas, mas gera um gatilho de trabalho às vezes, né, quando você tá acompanhando as coisas. Então, muitas vezes o jogo do meu time, eu assistia da redação, e quando eu tava de folga e tinha um jogo do meu time, às vezes eu não queria ver, sabe? Eu falava, cara, não quero não, vou fazer outra coisa e tal. E logo depois, saindo um pouco mais desse universo de esporte todos os dias, a gente tava até falando ali fora, né? Eu passei por um período de detox, né? Vou dar uma esfriada e hoje em dia tá voltando com tudo, assim, né? Querer ver todos os jogos, querer ir a todos os jogos, etc. E você, Tino? É muito bom quando a gente consegue misturar um pouco as bolas do que é prazer e do que é trabalho, né? Tô aqui, esse é o meu trabalho, de repente tô pegando chuva, eu tô com frio, eu tô com calor, eu tô atrasado, eu tô com dor de barriga, mas tô vendo uma coisa, testemunhando algo que me agrada, né? Que me preenche. E de ter tido sempre a desculpa em casa, dizer, não, futebol tem que ver, porque isso aqui é meu trabalho, desculpa. Tá? Já usa a seu favor. Né? Claro, isso aqui é importante pra mim, eu tenho que ver mesmo. Tem que estar atualizado, né? Uma coisa que é muito boa é como, até pegando o gancho do Tino, né? Quando você se vê em lugares que você queria estar, né? Por menores que eles fossem ou por maiores que eles fossem, vira muito além do só acompanhar o seu time ou só acompanhar o futebol, né? Mais uma conquista pessoal de estar no lugar onde você, cara... Cheguei lá, sabe? Rapidinho. Claro. E qual cheguei lá de vocês? Agora, aproveitando. Estou chegando lá agora. Parabéns. Alguém já falou isso aqui. A gente teve episódio que terminou com emoção, terminou com lágrima, Alguém hein? já falou Igor, isso ainda aqui? dá tempo da gente competir aí. Não, pra mim foi aquele momento que eu tava falando aqui em 94, assim, aquele título depois de 24 anos. Nossa, aquilo ali. Entrevistei os caras, voltou pro Galvão, e o Galvão, eu tenho isso gravado como uma relíquia, assim, o Galvão falou, é a consagração de um repórter que durante tanto tempo batalhou, não sei o quê, pô, e eu chorava de emoção de ouvir aquilo, né? E hoje, até hoje eu ouço e aquilo me impacta e tal. Depois banalizou, né? Mais uma Copa do Mundo que vou ter que ir. Depois começou a reclamar. Recebi o e-mail e falar, não, caramba, posso fazer online? Eu faço via Zoom. Mas engraçado que mesmo o futebol, o esporte, ele chegou num patamar agora que você às vezes nem precisa ir mais pro campo, você assina um pacote na televisão, ou assina alguma coisa, você tá ali. Como é que é pra vocês dois essa visão desse formato mudar tanto de hoje, ter um acesso tão fácil a jogos que estão acontecendo, sei lá, do outro lado do mundo, ali na televisão ou no celular e tal? Como é que... Porque antes, né, por exemplo, na Copa de 94 era ali, né, televisão, a galera lia a televisão. Hoje a galera pode acompanhar um jogo que tá acontecendo num minúsculo lugar ali no celular. E como é que é essa visão do futebol, dos esportes, na real? Alcançando vários públicos em vários formatos para vocês. Não só no futebol, né? Essa ramificação do conteúdo como um todo, né? Hoje, todas essas vertentes estão brigando pela sua atenção, né? E o futebol hoje em dia está extremamente ramificado, até um pouco ramificado demais. Às vezes você nem sabe onde está passando o jogo, né? Eu acho que a gente tem hoje uma qualificação assim, das transmissões, né? Com o tempo as transmissões foram se aperfeiçoando e aproximando muito o jogador, né, das lentes e tal, então rostos, isso tudo não tinha antigamente, era uma coisa assim que você só via os jogadores em geral. E é curioso porque às vezes no estádio, muitas vezes, eu brincava isso, que o repórter, por exemplo, está ali no campo, supostamente para dar alguma informação que ele está vendo, que seja algo do olhar dele, do exclusivo, mas o cara em casa, às vezes bêbado, o cara está vendo melhor o jogo do que você ali. Porque o cara tem uma oferta de câmeras e de situações, de replays e de explicações e tal, que às vezes você ao vivo ali no estádio não tem essa mesma... E Tino, para você, qual é a maior diferença, ou assim, em relação tanto a sentimento e questões técnicas, assim, para você, de produzir um conteúdo, contar uma história para televisão e para as redes sociais? Eu acho que assim, que aquilo que eu estava falando, a partir dessa junção de áudio e de vídeo, eu acho que assim, se estabelece
magia, assim, é uma coisa é muito fascinante, né? O que pessoas têm de soluções para as coisas, seja com um celular fazendo assim, seja com uma coisa mais elaborada. Então, mudando o tempo de exibição, quer dizer, mas no fim é tudo um pouco parecido, assim. Quando você vê um Reels ali de menos de 1 minuto na internet, ali tem um roteirinho ali, tem um microfilmezinho ali acontecendo, tem um início, um meio e um fim. Aí você tem um doc de 15 minutos, você também tem muito mais elementos e tal. Aí você tem um doc maior, é outra coisa. Enfim, mas no fundo, o que se quer é prender a atenção de quem está assistindo, ter algo relevante ali. E hoje em dia a atenção cada vez mais limitada, né? Conteúdos menores, você tem que captar a atenção ali muito rápido, contar uma história que às vezes é grande em pouco tempo. Novas estratégias que são desafios, né, para cada um, acho que é isso. Coisa do tempo, né, às vezes as pessoas não têm tolerância, né, estão sempre com uma... Eu vejo assim como se as pessoas estivessem sempre com um sentimento de que, cara, de repente tem uma coisa melhor para eu ver, né? Coelho da Alice, sabe? Aquela correria do coelho da Alice, de vamos, isso aqui sim, isso tá legal, mas de repente o outro tá mais legal. Não sei o que. Uma ansiedade ali. E eu tava reparando até outro dia, assim, vendo, a gente tem agora a facilidade de você alterar a velocidade, né, dos vídeos. E aí eu comecei a assistir um vídeo ou outro querendo uma informação e de repente tava assistindo tudo numa 1.5. Eu falei, gente, peraí, calma. E vicia, né? Vicia um pouco fazer esse tipo de coisa. Você acha que a pessoa tá falando lentamente com você, a pessoa tá falando normal. Eu fiquei, não, peraí, Mariana, volta. E nós falamos muito de tempo, falamos muito dessa questão de tipo do novo e tal, mas eu quero saber se vocês conseguem enxergar uma diferença dos times e jogadores lá da década de 90 para os atuais. É aquilo, a evolução do esporte no geral, né? O futebol acaba mudando muito, as tecnologias que preparam o jogador. E a exposição muito. Também, né? Exatamente. O Tino falava muito bem disso durante um tempo que a gente estava conversando. Eu não trabalhava com o Tino, eu ficava ouvindo ele falar, ouvia as histórias dele e depois acabava, né? O RH, gente, o RH tá aqui na porta, só mesmo. Falou que não trabalhava. Porque antigamente vocês tinham um acesso muito maior, né, aos jogadores no geral, você conseguia entrevistar um Zico da vida, botar o microfone na cara dele e sair já com uma aspa. Hoje em dia não, né? Tem que marcar com o assessor. Então tudo ficou muito mais blindado, mas ao mesmo tempo os jogadores são muito mais preparados fisicamente, vamos dizer assim, né? Um Cristiano Ronaldo de hoje em dia não existiria provavelmente na década de 80, né? Os jogadores hoje têm que estar muito bem preparados. Quem não tiver, não sobrevive, né? Não consegue. Você tem que correr muitos quilômetros durante um jogo, numa intensidade muito grande. Isso também expõe mais os jogadores, porque os choques são mais violentos, tem mais contato, tem mais choque de cabeça, por exemplo, tem tido muito no futebol, porque eles saltam mais, eles têm mais força para saltar, eles têm mais, enfim, condições e isso acaba gerando mais lesões e tal. Então é bem diferente do que era. Eu acho que o comprometimento hoje do jogador é muito maior. Por exemplo, as pessoas falam do Neymar. O Neymar é sempre muito polêmico, né? É um cara que muita gente tem rejeição, muita gente acha que a imagem dele não é positiva. E muita gente confunde isso com, de repente, o cara não treinar. Ele não quer saber de nada, ele só quer saber de festa, só quer saber de parça, de curtir. E não é verdade. É um cara que trabalha pra caramba. Tá lá se matando. Ele treina, ele tem um preparador físico particular que treina na casa dele todos os dias, depois do treino no clube. Um fisioterapeuta na casa dele. Quer dizer, e os outros também, não é só ele não. Os outros caras grandes, assim. O Cristiano Ronaldo aqui veio com essa, entendeu? Ele é o grande divisor de águas nesse mundo do comportamento do jogador de futebol, ao meu ver, assim. E Tino, você disse, acho que foi numa entrevista até recente, falando sobre a questão de quando você procura o seu nome, não aparece às vezes nem as suas reportagens, é Tino Marcos cai do caminhão e vira meme, nananã. Então, pra você, como é também ter virado essa referência, assim, essa questão de memes na internet, tendo anos de carreira, outras coisas, assim, super profissionais, de repente, um meme. E olha, antes de você responder, Tino, só queria fazer um parênteses que Renata Sorrah passou por isso, tá? Porque Renata Sorrah, eu lembro de uma entrevista dela falando que ela anos de carreira pra ser conhecida na rua pelos jovens, e a mulher do meme, meu Deus. Mas cara, é da vida e é assim mesmo, é resultado desse fenômeno do que a gente tá vendo da comunicação. E eu acho mó barato, porque assim, vem relevância em mim de alguma forma. Mas é uma brincadeira mesmo, como eu tava falando um pouco antes, assim, que eu mais gosto são essas matérias maiores, essas coisas legais. Mas quando você bota um Tino Marco lá, o Tino Marco paga mico, o Tino Marco cai do caminhão, o Tino Marco dá mole, não sei o quê. Mas é super divertido. E essa coisa do meme do Galvão também pegou demais. O eterno Fala Tino, né? O eterno Fala, as pessoas me pedem toda hora e tal. E aí, grava pra mim um Fala Tino. Mas isso é muito legal também, que gera muita identificação pra galera, né? Uhum. Aproxima tanto o fã da pessoa que ela tá ali, né?
E o Vini Júnior estava dizendo que na casa dele, por exemplo, a galera quando quer mudar alguma programação, tipo, vamos no restaurante tal, vamos não sei o quê, vamos. Aí fala assim... Galvão, fala, porque já sabe que vai mudar. Quando mete um Galvão. Não, e o Sentiu também, né? O pessoal, eu lembro demais. O Sentiu virou um sinônimo, tipo, tipo, entrou na pilha, ficou não sei o quê. Sentiu. Sentiu, e tal, não sei o quê. Mas é engraçado que a gente falando dessa relação com o público e tal, toda vez que a gente vai ver alguns comentários no seu conteúdo, seja no seu Instagram e tal, é sempre um comentário, gente, ele é muito legal, eu quero, sei lá, trocar uma ideia com ele. Mas Tino não tem haters. O Tino não tem haters? Gente que trabalha com futebol tem muita... É muito fácil de... A gente se mete, às vezes, em ambientes violentos e tal. E eu sempre consegui trafegar por dentro de torcidas organizadas, caras assim, que você vê que não é um comportamento que a gente gosta. Enfim, transitar por todos os meios, ter o respeito dos jogadores, ter o respeito da classe assim, do futebol, sem ser um cara comprometido com ninguém e nem ser um cara que tentou derrubar ninguém. Então isso acho que sempre me ajudou a construir assim, uma credibilidade assim, e fazer com que as pessoas tivessem carinho comigo. E eu acho que a coisa do conteúdo esportivo também ajuda muito, sabe? Eu acho que populariza muito a gente. Eu via isso, assim, que a galera do esporte era sempre mais conhecida do que a galera, assim, da geral, assim, sabe? É uma coisa mais de... E aproxima demais. Então, às vezes é demais até, tipo, todo mundo quer falar comigo, e aí, não sei o quê, o Flamengo vai, não sei o quê, às vezes tu tá numa hora com a tua família e tal, não sei o quê. Sei lá, eu lembro quando eu era menor, a gente ficava, qual será o time de fulano? E fulano, e ciclano? E esse comentário, será que é por causa do time dele? Cara, foi uma vida inteira as pessoas me perguntando qual era o meu time. Você escondeu até o final, né, Tino? Até o final. E eu tinha sempre tive uma resposta verdadeira e muito boa. Modéstia à parte. Porque o meu pai era espanhol, como eu falei, é um apaixonado por futebol. E ele veio para o Brasil com 22 anos. Então, ele viu muito o Real Madrid. Ele era de Madrid e era sócio do Real Madrid. Ia todos os jogos do Real Madrid lá e viu o grande Real Madrid e tal. Então, eu a vida inteira também cultuei esse amor pelo Real Madrid. Então, para todo mundo que eu falava, qual é o time do Real Madrid? Tô falando. Não, mas é sério, eu sou Real Madrid. Mentindo você não tá, né? Eu não tô mentindo, é verdade. Não, então, fugidinha. Minha família é espanhola. Eu lembro muito, assim, de quando começaram a falar e as notícias que saíam, né? Tipo, Galvão, Haitida, todo mundo. Fulano torce pro time tal. Adoro, adoro. Muito assim. E a sua produção de conteúdo muda a partir do momento que você vem pra Play 9, Tino? Assim, com toda essa questão de ter uma equipe pra te auxiliar e como você passa a ver a internet. Se você, antes de vir, você já via esse potencial ou foi a Play 9, assim, que abriu as portas? Eu acho que foi um encaixe perfeito pra mim, pro que eu queria, pro que eu precisava, sabe? Ter vindo pra Play 9. Porque esse suporte no digital, que é um terreno que eu não caminho com naturalidade, é um terreno novo pra mim, foi sensacional, de uma maneira muito sutil, agradável, sempre no astral, assim. Isso é o que mais me impressionou sempre na Play 9, assim, um perfil de pessoas com um astral, assim, muito parecido, muito para cima e tal. Então, nesse aspecto foi muito bom. E no aspecto assim, comercial, que também é outra área que eu nunca lidei, né? Porque eu sempre nunca pude fazer nada de comercial. Também me assessora muito nesse lado, então é perfeito para mim, né? Encontram trabalhos para mim, precificam, né? Isso aqui vale tanto, aquilo ali vale tanto, isso aqui não é legal, isso sabe? Ajudam em muito, então foi um encaixe perfeito para mim. E aí, quais são as novidades de Igor aqui na Play 9? Sem contar nenhum segredo. Não, pelo amor de Deus, sem contar nenhum segredo, porque a gente precisa desse emprego. Hoje eu não trabalho mais com o Tino diretamente, né? Eu tô na parte de canais de YouTube aqui. E acho que finalmente trabalhando com a plataforma que eu mais consumi na vida, né? Além da televisão, talvez. Quando eu vim pra Play, eu sempre tive muito desejo de estar inserido diretamente nesse mundo de... não só o universo digital, mas principalmente com o YouTube em si, né? E não só para um certo tipo de canal X, mas você também trabalhar todas as vertentes que existem nesse canal, né? Então, a parte de conteúdo, a parte de negócios, a parte de colocar a parada no ar, pré-produção, produção, etc. Então, hoje eu estou diretamente envolvido com o YouTube e inacreditavelmente feliz pro momento que eu vivo, assim. Quando eu vim pra Play 9, eu já buscava isso, então você encontrar
até mais do que você buscava, é muito incrível, assim. E você, Tino, seus próximos passos, assim, o que você pode compartilhar com a gente? Sempre tem trabalhos, assim, numa medida, Mariana, que me agrada muito, assim, sabe? Porque eu não queria nada, quando saí da Globo, e pelo menos até agora, eu não quero nada, assim, continuado, assim, com compromisso, sabe? De segunda, quarta e sexta, ou todo dia, ou não sei o quê. E eu quero, assim, o que é pra fazer, vamos lá, vamos fazer, ainda que demore, mas a gente abraça e depois partimos para outra e vamos e tal. E assim tem sido. De maneira que eu possa também me dedicar à família. Eu tenho uma filha que mora na Bahia e passo um pouco com ela e tal. Minha mulher se aposentou. Então eu tenho mais tempo para mim sem me desligar desse vínculo profissional. Então, assim, numa medida super, super legal. E aí estou sempre fazendo, agora vou fazer um evento em Porto Alegre e assim vamos. Mari, eu sei que todo final de episódio a gente tem um game que fica aqui. Lá vamos nós. E aí eu fiz assim e não está aqui. Parece que a equipe resolveu trollar a gente, testar os nossos conhecimentos, porque a gente sempre fica de boa, né? Rindo dos convidados. Apontando, sabe? Jogando coisas nos convidados. Não sabe. Exato. Agora Tino e Igor que vão rir da gente. Mas vocês aí do outro lado. Vocês aí do lado, né? Gente, prepare-se que vocês vão ver. Eu aposto em vocês. Eu tô confiando em vocês. Ô, Tino. A expectativa. Não faz essa expectativa lá no alto. Desce um pouco. A gente vai testar os conhecimentos de vocês aqui, principalmente no universo do futebol. Obrigado, gente. Até o próximo episódio. Um grande beijo. Não se esqueça. É um quiz de verdadeiro ou falso. Eu tô nervosa. Temos aqui, se eu não me engano, 10 perguntas. Temos 10 perguntas. Tino, aqui uma parte do papel pra você. A minha técnica é falar verdadeiro pra tudo. Eu vou fazer isso. Eu tô nervosa porque eu acompanho futebol, mas o que tem ali pra eu... Não, eu tô nervoso porque eu acompanho futebol? Não acompanho futebol. Mas... Mas tudo bem, tamo aí. Mas tudo bem. Eu quero suas explicações, Fabão. Eu vou explicar, prepare-se. Ó, apesar de ser pouco usual, o escanteio pode ser cobrado com as mãos. Verdadeiro ou falso? E... terminou aí? Pode. Eu acho, ô Igor, vou falar muito sério agora, eu acho que futebol é um esporte livre que você cobra escanteio. É livre. Você faz as suas regras. É livre. Quando você tá jogando com os amigos, exatamente. Regras pra quê? Pode. Por mim, pode. No meu ok. Por mim, ok. Não, faz todo sentido. E, obviamente, é falso, né? O escanteio não pode ser cobrado com as mãos. Você tá falando do futebol. Não era handball? Eu tava handball. Nossa. Poxa. Essa foi... Nossa, minha cabeça voou total. Então não vale. Vamos pra seguinte, então. Tá dizendo aqui, olha. O impedimento, né? Ele ocorre quando o jogador ofensivo, né? Quer dizer, o jogador que está atacando, ao receber a bola, está mais avançado que qualquer defensor, a não ser o goleiro. Verdadeiro. A não ser o goleiro. Amiga, verdadeiro. Verdadeiro. Ele é ofensivo. Você tem que impedir. Se a pessoa é ofensiva com você impede. Você fala, comigo não. Você não vai me tratar assim, não. A não ser o goleiro. Você não vai me tratar assim, não. Você viu que eu botei o dedo aqui, tipo... E ajudou? Ajudou alguma coisa? Será? A não ser... Esse negócio de ser ofensivo não é... Não, mas agrada, é uma jogada. Tipo, passou a bola. Caramba, tava passando aqui, passou a bola na minha frente. O cara vai estar ofendendo a outra pessoa do nada. Aí você impede. Você fala, aqui não vai jogar comigo assim, não. Pra mim é isso. Gente, o impedimento, eu tenho que dizer pra vocês que tem que ter 2 jogadores atrás da linha da bola. Infelizmente, é essa a informação. São 2 jogadores atrás da linha da bola. Quando, por exemplo, eu dou um passe daqui pro Fábio, né? Se entre o Fábio e o gol, a linha de fundo, tem 2 oponentes, pelo menos 2 oponentes, atrás ou na mesma linha, beleza, a jogada é legal. Mas se for apenas um, por exemplo, só o goleiro, infelizmente não. Ele estará impedido. Nem precisa ser o goleiro, pode ser 2 jogadores. Isso aí gera muita confusão, né? Mas não precisa. E eu não, a não ser o goleiro. É uma regra realmente complexa. É complexa, né? Né? Adorei. Pra mim tirava. Ajudando a gente, né? Agora você imagina o papel do bandeirinha, cara. Você sabe que o bandeirinha tem uma história engraçada. Um bandeirinha uma vez me explicou que o principal recurso deles é auditivo. Porque o que acontece? O cara, quando está ali na beira do campo, ele tem que levantar a bandeira para ver se tem 2 jogadores ou não na linha de impedimento, né? E isso só vale no momento do passe. Não é quando a bola chega no cara. É quando a bola sai de quem deu a bola, de quem está dando a bola. O cara bateu a bola. Então, às vezes, ele não consegue, olhando aqui para frente, o espectro de visão dele, não consegue
ver o cara bater na bola. Ele não consegue ver se o cara vai... Se ele estiver olhando aqui, quando olha aqui, o cara... Tudo acontecendo em um segundo. Então é verdade. Bizarro, faz todo sentido. Mais uma, terceira pergunta. O tiro de meta é cobrado quando um jogador do time de ataque é derrubado dentro da pequena área. Olha a injustiça. Olha a injustiça. Você vai atacar uma pequena área? Tá, eu vou... Não, eu tô muito em dúvida. Eu tô em verdade. Sabe, um pequeno povoado jogando. É falso, É falso? O tiro de meta não é cobrado quando existe isso. Ah, mas isso mudou. Não, mas não isso é quando mudou ultrapassa. agora. O tiro de meta é quando a bola sai pela linha de fundo, basicamente. Mas isso mudou agora, em 2022, 2021, isso mudou até... Acabou, até agora. 2020 estava valendo. Então, vamos para mais uma. Então, o tiro lateral, ele deve ser cobrado com os pés, com a bola sobre a linha. Você pega e fala, galera, caiu aqui, ó. Não, é a linha, aquela linha que circula o campo, tá, ok. Não é qualquer linha. Não circula exatamente, mas Qual das retângulo. linhas? É um Qual das retângulo. linhas do campo? Tiro lateral. Não tem um que a pessoa faz assim? Aê, garoto! É esse? Sabe, cara, eu sou muito bom, cara, em futebol. A lógica, viu, ajuda muito. Não, é porque eu tô lembrando de um que a galera pega a bola e faz assim, é isso. E só vai. É isso, é verdadeiro. É isso. Na verdade é falso. Na verdade é falso. Não, você deu a resposta certa. Não, é porque a frase é o seguinte, vamos lá de novo. O tiro lateral deve ser cobrado com os pés, com a bola sobre a linha? Não. Não, com Claro as que mãos. não. Ué, exatamente. Perfeito, Fabão. Tá vendo? Me surpreende você não saber uma coisa eu tô dessa. pegando... especialista. Você viu que eu tô pegando em coisas que não tem nada a ver, né? Eu gosto que você faz assim, ó. Linha. Não, eu nesse Enem, pra mim, perto daquela hora, foi, não sei o que do goleiro. Aí agora eu fiquei assim, não, mas é na linha, realmente, é cobrado na linha. Eu tenho memória exatamente. fotográfica só. Eu falo, cara, eu sei que eles pegam a bola. Eu não peguei que era com a mão. Então é eu pensei, não, é na linha que saiu. Boa linha de raciocínio, né? Então, na quinta pergunta, o fair play, né? Todo mundo sabe o que é o fair play, né? Fair play é quando o juiz adiciona o mesmo tempo de acréscimos no primeiro e no segundo tempo de jogo. Não é tão fair, mas é play. Entendeu? Eu acho que não... Nossa, na minha cabeça não faz sentido ser. Eu acho que não, eu acho que não. É, porque não faz o menor sentido mesmo, porque é falso. É falso. O Igor olhando uma cara, tipo, Faz o menor sentido, não faz o menor sentido. E ele tentou me ludibriar. Ele tentou me ludibriar. Você não caiu, foi bem. Não, é porque... Armadilha. Eu sou, ó... Não, o fair play, na verdade, é, assim, o jogo limpo. Né? O jogo limpo. Então, é quando qualquer pessoa, qualquer ator dessa cena do futebol age com ética, age com, enfim, com educação, com cordialidade. Isso é o fair play. Ah, tá. Pensei que fosse alguma coisa, tipo, extra, assim, do jogo. Você achou que ele escolhia, vou dar mais 3 minutos. Vou dar um fair play aqui. Porque... Ele levanta um... Vamos lá, então, mais uma. Um jogador é expulso após receber 3 cartões amarelos. Verdadeiro. Se ele recebe o primeiro, Calma lá, Mariana. o segundo e o terceiro, tchau. Pera, Aquela dúvida se é 2. Então, eu acho que são 2 amarelos e 1 vermelho. E a pessoa é expulsa, porque se a pessoa tomar logo 1 vermelho, ela já é expulsa. Não, o vermelho é. Não é? Tô pensando agora então, no acréscimo. São 2 amarelos. Se eu não tô confundindo. Ela pode tomar 2 amarelos no terceiro. É porque essa pergunta tá capciosa. Eu já peguei a lógica dessa pergunta, porque se ela tomar 2 amarelos, o terceiro automaticamente é um vermelho e ela tá expulsa. Não, aqui tá falando 3 cartões amarelos. Então é falso. Porque eu não posso tomar 3 cartões. Feito! Você é um especialista, É isso. Pavão. Eu sou. Você tá escondendo o jogo. Eu tô escondendo o jogo. Tá escondendo o jogo. Dois cartões amarelos. Futebol lá não é vem só uma vermelho. bola no campo, não. Às vezes eu tô assistindo pra ver não sei o nome de jogador, mas tô, sei lá, tô ali. A 7ª pergunta é um volante. É a posição do jogador que voleia. Mas o que é voleio, amor? Um volante é a posição do que voleia. Verbo Sim, mas volear. o que é? Eu voleio, tu voleias, ele voleia. Um voleio é aquele tipo de chute que você chuta com a bola já tá vindo no ar e você chuta sem deixar ela tirar quicar. os 2 pés no chão, né? Sem deixar ela quicar. É porque vem do vôlei, né? O vôlei, a bola não quica, né, no vôlei. Então, volear é fazer um gesto como se fosse do vôlei, digo, não deixou bater no chão. Tô indo na lógica de um carro. O volante tá na frente, tô aqui em comando. O time tá lá atrás. Não sei, acho que não. Mas a bola que vem do time oposto vem à sua frente também. Vezes 2 vai 4. Desce. Pra mim é falso. Pra mim é falso também.
É falso. Qualquer jogador pode dar um voleio. Exatamente. Não existe a posição do voleio. Qualquer jogador pode. E o volante não tá na frente. É no meio de campo. Depende do ano que o carro é lançado. Esses novos carros aí, ó, mais modernos, que o volante vai... Então, gente, para saber qual time vai começar com a bola, né, vai dar o tiro inicial, os capitães de cada um dos times devem tirar par ou ímpar ou pedra, papel e tesoura. Eu acho que nenhum dos dois, porque eles jogam a moeda. É a moeda, isso que eu ia falar. Isso não é par ou ímpar. Que isso. A moeda. A moeda. Essa aí não tem nem o que falar muito, não. Chegou com gabarito já. É claro, o RuPaul fez isso na temporada 13, se eu não me engano, que tinha a moeda. Muito bom, dentro. Perfeito. É nenhum do cara ou coroa. Manda mais uma. A nona pergunta é o quê? O gol olímpico é o gol que resulta de um chute do meio de campo. Mas ele não vem do... escanteio? Vem do Olimpo. garoto! É do escanteio? Onde? Vem do cantinho. Vem do escanteio. Eu já ia perguntar, mas onde é que fica o escanteio? Acabei de falar, o escanteio é o que tá no canto, tá? Que é cobrado com as mãos, né? Ele pode fazer um gol jogando com a mão? Não. Ah, tá. Ele No falou, escanteio, o futebol tá entregue às praças, né? O gol olímpico é exatamente isso, quando a bola vai direto pro gol depois do chute de escanteio, né? O cara tem a manha de bater sem ângulo, né? Que se diz, porque tá a bola ali faz meio que uma a bola curva. faz uma Exato. curva e entra, né? E um tiro de meta, o cara pode fazer um gol? Do tiro Pode, de meta? claro. Boa pergunta. Pode. Igor, pelo amor de Deus, Igor. Claro que pode, né? Pode. Não vê futebol, não? O Ederson já Tem fez um quantos gol anos? assim. Vamos lá, então vamos para a última aqui, né? A sigla VAR, ok? Significa Vídeo Assistant Referee, ou árbitro assistente de vídeo. A função do VAR é analisar imagens de vídeo para ajudar o árbitro principal, o árbitro de campo, de uma partida de futebol, a tomar a melhor decisão em lances duvidosos, tipo pênaltis, impedimentos. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro, eu acho que não tem nenhuma pegadinha, não. Pera, sempre tem. Vai, mostra como é que se faz. Nunca vai ser óbvio demais. Nunca vai ser óbvio demais. Pra mim tá muito óbvio essa pergunta. É tanta pegadinha que Não até que justamente faz... Até lendo você fica tipo, caraca, tá certo. O cara acha que tem pegadinha, mas não tem, não. Ou é a sigla do VAR? Ai, tá certo? certo, Tá, é isso ufa. mesmo. Eu ia falar verdadeiro. Tava só sentindo que sentindo. realmente Eu tava Fica tão só... desconfiado. Na última, né? Logo Isso na não última. pode ser tão fácil, não. Tá muito. Tinha que ter uma pegadinha na sigla aqui. Imagina a certa, mas a resposta. sigla podia errar. Pois é. Enfim, isso. gente. Nossa. Vocês foram bem, viu, gente? Porque eu achei que, assim, que vocês... não, mesmo que às vezes não conheciam, mas raciocinaram muito bem. Então vocês estão de parabéns. Ai, ainda chamou de inteligente. Gostei. O Fabão escondeu o jogo, tá desde cedo Gostei. falando que não sabia Escondi. nada. Eu acho que, Escondeu o amigo, jogo. Galera. você tá assistindo bastante. Muito Galera, mais que eu. eu sou hétero. Sacanagem. Gente, respondemos as perguntas, mostramos que entendemos de futebol Nossa, ali. eu agora tô mal pelos nossos convidados, porque eu É. senti aqui na pele como é que é. Imagina essa pressão no dia a dia. Essa pressão né, dia a gente? dia, Mas realmente. humilhamos vocês. Sabemos Tenha de misericórdia futebol. dos É isso, tá? é isso. Vou ter que... Gente, queria agradecer mais um. Mais um, gente. Obrigado. Muito obrigada a Obrigado vocês que estão nos vocês. assistindo. Vamos- E vocês, Obrigado, pelo amor de Tião. Deus, gente. Obrigado, Igor. Eu tô aqui completamente incrédulo ainda. Não sei o que eu vou fazer depois de sair daqui. Acho que eu vou pra um quarto chorar. Mas tudo A bem. gente já pediu a ambulância. Já tá ali, já esperando, Né? marca tudo. Já vai vir tá, tudo, tá né? certo, né? E Mari, mais um, né? Mais um, muito um. feliz. Vocês aí do outro lado, não esqueçam, né? Por favor, nossos recados. Exatamente, gente. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe comentário, compartilha com a família falando você sabe o que é VAR? E manda e a família vai responder. Deixa eu ver pra ver se eu sei. Eu quero ver todo mundo fazendo essa dinâmica, Faz. humilhando a gente nos comentários. Pausa o vídeo e É responde isso. verdadeiro ou falso. Tipo, verdadeiro. E responde. Mas depois dá pra editar, né? O povo é esperto. O que pessoal assiste, vai né? esperto. É isso Olha, que acontece. E a gente tem Tino também, ele vai gravar já aqui outros verdade. vídeos pro canal Vai da Play aparecer 9. aqui, ó. Então já fiquem espertos aí pra vocês conferirem mais Exatamente. conteúdos exclusivos do Tino Marcos aqui no nosso Exatamente, canal. gente. Obrigado, Obrigado Obrigada, mais uma gente. vez. Muito Muito obrigado. obrigada. Amei. Valeu.